Boa, Lu. Sim. Acho que já estamos começando, Lu. Olá, pessoal. Oi, pessoal, bem-vindos. Lu, bom te ver, bom Bem-vinda, conversar contigo Samara. novamente, que bom. Que delícia, hein? Escolhemos um dia bonito para começar a nossa conversa. Sim, tá ótimo hoje. Calorzinho. Que bom. Ai, Lu, não tem como, né? A gente vem conversar, o assunto é falar em Ayurveda e falar em florais, mas eu não resisto. Eu tenho que tirar uma carta antes de começar do tarô, né? Não dá, não tem como. Claro, Ai, tá eu estava conectado. comentando ali, né? Tirei uma carta que eu falei, gente, não tem como, né? Não falar sobre, começar nosso papo falando Maravilhosa. sobre Princesa de Ouros, assim, tirei aqui com o tarô do Crowley, né? E que fala justamente dessa conexão com a natureza e esse preparo também, tem muito a ver com esse preparo e com essa união nossa, né? De estar falando sobre saúde, primavera, trazendo isso para as pessoas e falando sobre conexão com a natureza. E eu queria, sabe, ouvir um pouquinho de ti, como é que tu está sentindo pela Ayurveda essa questão da Sim, saída do inverno e chegada da primavera. Ao mesmo tempo, a gente está passando por uma pandemia, uma coisa que a gente nunca passou, né? A gente está numa situação bem estressante também, nessa de volta a trabalhar presencial, estamos trabalhando online, né? Eu vejo assim que está todo mundo sentindo uma dificuldade adicional também por conta da pandemia claro. nessa passagem de inverno para primavera agora também, né? E como é que tu estás vendo Sim. isso, assim, qual é a tua visão sobre? Eu vou trazer um pouco o olhar, assim, que a Ayurveda tem da saúde, né? Então, Uhum, a saúde na visão Ayurveda, ela é muito conectada mesmo com a natureza, né? Não, uhum, praticamente nem existe, né? O nosso corpo sem os ciclos, né? E uhum, esses ciclos, eles estão o tempo todo alterando. Então, não existe um lugar estático, né? Na saúde e no corpo, né? Então, a saúde, ela não é um lugar fora, ela acontece no ser, né? No corpo. uhum, E esses momentos de transição de estação, né? Então, agora a gente está saindo de um período que normalmente, naturalmente, ele já é um pouco mais recolhido. Mas nesse ano, nessa situação da pandemia, isso foi muito mais, né? uhum, A gente ficou, quem pôde, né, ficou muito mais recolhido até do que ficaria. Então, isso já é natural nessa fase do inverno. E agora, dessa vez, foi mais ainda. E agora, o que acontece? A gente está vivendo essa transição, a gente já está sentindo essa expansão que a primavera começa a trazer, né? Ela vai se aproximando e vai trazendo essa expansão, mas ao mesmo tempo a gente ficou tão recolhido que isso pode gera uma euforia, digamos assim, né? uhum, Então, esse é um momento para a gente olhar e tentar entender como é que a gente pode equilibrar essa energia, né? E também, assim, a questão que ficou bem forte para mim, assim, pensando nesse tema, é como que a gente vai lidar com isso, né, com essa necessidade de abertura, que é natural, que acontece na primavera, do corpo abrindo, né, do nosso sistema abrindo, do nosso pensamento, todo o nosso ser se abrindo, né, as flores. Mas uhum, como que a gente vai fazer isso nessa situação que ainda é pandêmica, né? Porque a gente vai estar mais aberto para entrar em contato. Então, com o que a gente vai entrar em contato? Se a gente se não está tão seguro, né? Em muitos uhum. sentidos para a nossa saúde, assim. Então, tentando problematizar um pouco, assim, eu pensei um pouco nessa pergunta também para a gente conversar, né? Porque tudo que a gente for entrar em contato vai tá conectando com o nosso sistema. Então, como é que a gente vai ajustar essa euforia, né? Porque também todo mundo ficou muito tempo fechado, então a gente está assim querendo essa vida, né? A gente está feliz, né, com esse momento que está se aproximando, porque foi tudo muito Uhum. intenso.
mas também como é que a gente vai lidar com essa intensidade, como é que a gente vai encontrar esse lugar. Então, eu acredito que esse é um bom momento, assim, para olhar para o nosso ser, para a nossa saúde, para tudo o que aconteceu com a gente, como é que a gente está agora, né? E como é que a gente pode atravessar aí mais uma estação. Sem dúvida, eu também tenho pensado nisso, sabe, em como fazer esse equilíbrio, né? Falando a respeito dos florais, a gente passou por um período em que as pessoas entraram muito mais em contato com elas mesmas do que em outros períodos que a gente viu do inverno. Eu também sinto nos clientes, nas conversas que eu tenho com as pessoas, essa busca. Mas esse ano foi muito intenso e também a questão das pessoas terem ficado em casa, convivendo com familiares o dia inteiro, a tensão também, até na questão financeira mesmo, né? E agora a gente passa por esse período em que as coisas ainda não se resolveram enquanto a pandemia, né? E as pessoas estão cansadas também de estar em casa, estão cansadas desse ritmo, né? Algumas pessoas mais adaptadas que outras. Também tem gente que está aproveitando muito bem, está vendo como uma oportunidade, né? Mas existe essa diversidade também nas pessoas. Então não dá para enquadrar todos em uma categoria. Ao mesmo tempo que a gente teve pessoas que passaram por essa pandemia até que muito bem, que estavam preparadas para um período de isolamento ou tinham condições privilegiadas, vamos colocar assim, né, de estar em casa, podendo ter uma harmonia familiar, outras pessoas tiveram condições muito adversas. Então, eu vejo que também tem essas delicadezas enquanto diversidade de pessoas e de situações a serem equilibradas. Pelos florais, então, a gente tem uma gama de flores e de sistemas que podem auxiliar nesse sentido, né? Que é algo que eu também vejo, assim, às vezes as pessoas dizem, toma um floral para tal coisa, é floral tal. E eu vejo que o processo individual, ele é muito mais complexo, né? Tanto nos florais quanto na Ayurveda isso acontece, dessas individualidades, né, de cada ser, essa complexidade toda. Com certeza. E a gente está tendo muito acesso a essas informações, né, das terapias integrativas, às vezes na internet, Instagram e tudo. Então, é legal a gente sempre olhar isso com um certo filtro, né? E se você realmente estiver precisando, né, se você estiver com desconfortos muito grandes, é importante procurar um profissional, alguém que possa te acompanhar individualmente, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, assim, de entrar em contato com essas informações e começar a fazer sem saber se é a nossa necessidade, né? Então, ou você faz essa escuta interna e através da sua autopercepção, né? Se aquilo realmente faz sentido para você naquele momento, ou você precisa ter alguém da área te acompanhando, né? Em alguns momentos a gente precisa, assim. Então, e nesses momentos de transição, por exemplo, na Ayurveda, acontece naturalmente, quando a gente já está nessa conexão de escuta, de percepção com o nosso próprio corpo, já acontece um processo de limpeza natural, né? Mas, e às vezes não é preciso fazer nada, às vezes é preciso acolher, ouvir esse corpo, deixar essa limpeza acontecer, né? E às vezes você pode inserir alguns cuidados e algum acompanhamento muito simples que vai só te apoiar nessa travessia. Porque acontece muito nessa época da gente sentir assim, um pouco como se estivesse com uma alergia, ou às vezes alterações de pele. Então, nosso corpo está fazendo essa limpeza das acumulações que aconteceram no inverno, né? Então, aquece e os nossos líquidos começam a se movimentar. Então, às vezes acontece da gente ficar assim, tipo, com um pigarrinho, né? Agora que está seco, a gente fica mais seco. Então, observar como é que está o nosso sistema, como é que está o nosso organismo e o que a gente pode trazer, né? Então, se a gente está muito seco, a gente vai trazer através da natureza, através da alimentação, através de tudo que a gente entrar em contato, essa nutrição, né? Essa umidade, né? Para perto. Ou se a gente está lidando mais com os nossos líquidos, então o que a gente busca num trabalho é equilibrar esse dentro e fora, né? Conectar, assim.
E legal você colocar isso, porque além disso, aqui em Curitiba a gente está passando por um período de seca também, né? A gente está vendo um desequilíbrio natural também. Para nós é uma novidade um período tão longo de seca e mesmo falta d'água aqui em Curitiba, né? E é bacana você trazer essa necessidade de a gente equilibrar também essas questões físicas com os elementos mesmo. Sim. E o floral também acredito que tem essa potência também, né, Samara? Porque não necessariamente você precisa ter uma doença para buscar né, esse tratamento. Então, muitas vezes o floral, ele apoia, né, ele te acompanha naquela travessia, né, naquele momento que você está passando e nos seus processos, né? Então, também é muito bonito quando a gente pode ter acesso a essas medicinas sempre, né, em todos os ciclos, né? Sempre que possível, sempre que a gente puder. E eu acho muito, muito bonito, assim, eu aprendi muito com a Ayurveda, assim, o quanto que a gente, às vezes, se acostuma com os desconfortos e vai naturalizando, né? Tipo, eu não vou no banheiro todo dia, eu não durmo bem, mas o nosso corpo, ele pode, né, o nosso ser, ele pode muito mais, assim, né? A saúde no sentido, assim, de expansão, né? De poder viver essa potência, e a gente está aqui, as terapias estão aqui para nos auxiliarem. A gente não precisa esperar estar com um desconforto, um desequilíbrio insuportável para, né, para ter essa conexão com a natureza e com as flores, com as ervas, né? Elas podem estar sempre acompanhando a gente. Eu vejo assim que a Ayurveda e os florais, eles trabalham em níveis físicos diferentes, né? A Ayurveda me parece um tratamento que age muito mais rapidamente no corpo físico do que os florais. Os florais, a percepção que eu tenho, eles trabalham antes no corpo emocional, no campo sutil das pessoas, para daí chegarem nesse lugar. Eu vejo que é como se a gente partisse do campo físico na Ayurveda e a gente partisse do campo físico nos florais. E aí pode ter esse encontro também, né, complementar, para que se potencialize mesmo o tratamento, né? Na questão dos elementos, a gente trabalha com os florais, mas de uma forma que ele entra num outro nível, né? Que é o nível sutil. Ele não vai atuar diretamente na questão da umidade do corpo, por exemplo, né? Mas sim na questão dos humores que os elementos trazem para a gente. Então, os florais da Amazônia, por exemplo, trabalham diretamente os 4 elementos, diferente dos florais de Bach, os florais de Saint-Germain, em que a gente não percebe de uma forma direta essa relação, mas nos florais da Amazônia, sim, né? A gente tem florais que trabalham mais o elemento água, terra, fogo e ar. E aí a gente vê essas conexões do nosso corpo, que também é formado por esses elementos, né? Mas isso acontece num nível mais sutil. Então, por exemplo, se eu estou com um distúrbio no elemento terra, que pode ser uma falta ou um excesso, ele vai atuar de uma outra maneira. Então, se eu tenho um excesso, eu posso estar enrijecido para a vida, né? Aí, a partir do trabalho com o floral, eu posso conseguir uma maleabilidade, ou se é o contrário, eu tenho uma falta do elemento terra, falta-me firmeza, falta concretização na vida, mesmo questões de prosperidade, enfim, todas essas questões do elemento terra, que são a manifestação na vida, se a gente tem deficiência desse elemento, a gente acaba não conseguindo concretizar. Até a questão do prazer também está envolvido, né? Tem várias questões sutis ligadas ao elemento terra aí. E então, sempre o floral ele vai atuar mais nesse campo sutil, ao passo que eu vejo que a Ayurveda vai entrar muito mais rapidamente na questão do corpo também, né? Como que você vê essa manifestação do elemento terra? Eu não sei se aí talvez eu esteja até entrando numa seara diferente, porque a Ayurveda não vai, acho que não trabalha exatamente essas questões de terra, fogo, ar e ar, água e éter. No Ayurveda, né? A gente trabalha os 5 elementos, né? O éter também. Sim. Sim. E os doshas, né? Que são... Então, a Ayurveda também vem dessa fonte das teorias elementais, que é uma teoria, assim, que a gente nem... É tão antiga que é difícil até saber quando começou, né?
mas que ainda faz sentido, porque o design humano ainda é o mesmo, assim. Esses elementos, mas em relação ao que você estava falando, eu acredito que essa fisicalidade e essa terra que vem primeiro, digamos assim, eu acredito que vem através do alimento, porque todo alimento, né, por mais sutil que ele seja, ele é uma forma de você estar aterrado, né, digamos. Toda vez que você se alimenta, você comunga com a terra, né, então é um momento, digamos, que você acalma, né, sua alma, seu espírito. O alimento, ele te faz essa conexão. Então, como na Ayurveda tem sempre esse olhar para o que você está comendo e como isso está interferindo em todos os seus corpos, né, todos os seus campos, essa fisicalidade que você vê, assim, me parece que tem muito a ver com isso, entende? De como é sagrado esse alimento e como esse alimento pode trazer o que está faltando no seu ser, no seu sistema naquele momento. E você estava falando do floral, me parece que nesse sentido é muito parecido pelo fato de você poder buscar na natureza também reconhecer o que está faltando e buscar na natureza, né? Como você falou, se está faltando um aterramento, você pode buscar através de um floral. Então, na Ayurveda também, através da alimentação, né? Você pode buscar o que te falta, né? Tem sempre essa observação, assim. E o que tem de mais, você pode consumir menos, ou até tirar por um tempo, né? Perfeito, Lu. E a questão dos florais, assim, acho que mais do que buscar o que a gente está em falta é o que está em desequilíbrio, né? Porque a gente tem todos os elementos conosco. Então, é uma questão que as pessoas me trazem, como funciona o sistema floral, né? Eu digo, não é um remédio que a gente toma que vai nos modificar, mas é como se a gente colocasse uma matriz pura de uma planta, e aí o nosso corpo espelha essa matriz pura. Então, por espelhamento, a gente vai se equilibrando. É como se eu brinco que ser humano é como música, né? Então, cada um de nós é uma sintonia diferente. E a gente tem momentos diferentes também. Assim como a gente vai ter as nossas marcas kármicas, as nossas dores, os nossos traumas que vão desarmonizar isso. Então, quando a gente faz uso de um floral, é como se a gente colocasse uma sintonia dentro da gente, uma nova canção. E a nossa canção interna, ela se ajusta fazendo esse equilíbrio acontecer, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que mesmo os sistemas florais, para mim, eles têm uma musicalidade diferente, né? Enquanto a gente tem um sistema Bach, ele tem uma suavidade e que vai atuar diretamente nas questões da nossa personalidade. A gente tem florais divididos por personalidades também, por níveis de personalidade. A gente vai encontrar isso de uma forma muito suave, muito sutil, até europeia, vamos dizer assim, né? Eu brinco dizendo que é música clássica para o meu corpo, os florais de Bach. Aí a gente vai encontrar os florais de Saint-Germain já numa outra musicalidade, eu brinco que é a bossa nova dos florais, né? Ele tem essa conexão já com uma outra egrégora, que é a Grande Fraternidade Branca, e tem uma suavidade até similar ao Bach, mas numa outra musicalidade muito próxima ao que a gente conhece aqui no Brasil. E a gente tem os florais da Amazônia, que eu brinco que é o nosso maracatu, né? Com vários florais formados por plantas de poder, e que atuam de uma forma muito direta, eu digo até mais telúrica, né, do que os outros florais. Então, e são sistemas completamente distintos, assim, né, enquanto qualidades de sintonia que a gente vai atuar. Nossa, maravilhoso. Você podia aproveitar para falar desse trabalho que você está criando, né, de fazer essa transmissão dos saberes do floral, uma introdução, né? Introdução à terapia floral, né? Ah, legal, Lu. Na verdade, esse curso é um curso que eu sempre quis fazer, né? E aí acabei criando esse curso que eu queria ter feito, na verdade.
porque a gente tem vários sistemas florais sendo transmitidos para a formação terapêutica, e isso era uma coisa que eu sentia falta, de um curso que falasse geral de vários sistemas florais para que a pessoa pudesse escolher depois um sistema para trabalhar, já que são tantos sistemas diferentes, né? Hoje começa com Bach essa história, ele desenvolve os primeiros florais e depois pelo mundo a gente vai ter vários sistemas, né? A gente vai ter os florais da Califórnia, Pacífico, Havaí, nossa, é uma infinidade, né, de florais que a gente tem pelo mundo. Aqui no Brasil a gente vai ter Amazônia, Cerrado, florais da alquimia, que uma amiga minha desenvolveu, a Aline, estou super curiosa para conhecer, inclusive, né, os Aura-Luz do Rio Grande do Sul, florais dos orixás, florais da deusa, florais da lua, é uma infinidade, né? E eu sentia a falta de um curso que falasse um pouquinho desse grande universo, que trouxesse uma base introdutória para que, posteriormente, quem quisesse aprofundar em algum outro sistema pudesse buscá-lo, né? Então, para mim, é a realização, assim, desse curso que ficou comigo maturando durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, é um curso bacana para quem quer conhecer um pouco mais da terapia floral, ainda sem esse aprofundamento num sistema, mas que faça o uso dele para si, né? Então, que tem esses parâmetros, inclusive, críticos, né? Porque crítico no sentido de saber que tipo de profissional buscar, qual é o sistema que vai buscar também, em que momento isso pode ser utilizado. Ainda falta informação nesse sentido, né? Então, essa é a ideia de fazer um curso rápido, com bastante informação para ajudar as pessoas, né, a ter esse senso crítico também. Que legal. E para terapeutas ou também para as pessoas, quem não teve nenhum contato com floral também pode fazer, ou é para quem já tem alguma experiência? Não, é ao contrário. É ao contrário, não, né? É ótimo para terapeutas, mas eu fiz um curso, né, aberto para todas as pessoas, então não precisa ter nenhuma experiência com terapias. É um curso que realmente eu coloquei para dar uma base para as pessoas, né? Uma formação, não chega a ser uma formação, mas é uma visão geral a respeito dos florais, que era algo que eu sentia falta, inclusive, para mim, né? Sim, e já tem a data, né, Samara? Agora, esse mês, setembro. Isso, finalzinho do mês, dia 26. 26 de setembro. Sábado também, sábado à tarde. Que legal. Então, faz parte um pouco desse projeto de primavera, né? Esses serviços do Pulsão, que é o curso de floral, Introdução à Terapia Floral. E também eu e a Samara estamos oferecendo os atendimentos, né, de Ayurveda e floral. Para quem quiser fazer os dois, são 2 consultas separadas e online. Mas quem quiser ter os 2 acompanhamentos aí nessa fase do ano, nesse momento, a gente vai estar disponível para atender vocês. E a gente tem uma promoção, um valor promocional para quem quiser fazer os 2 atendimentos, ter essa experiência de cuidar da saúde para quem nunca teve, ou para quem quer continuar algum trabalho que já faz, né, com a Ayurveda e o floral. Ter esses 2 cuidados aí. É legal, né, essa ideia que surgiu. Primeiro foi a ideia da live, né, de a gente conversar e trocar essas informações, trocar as nossas figurinhas de uma forma aberta também, né, Lu? E sim, é muito legal que seja nesse momento, né, porque justamente esse período de primavera é um período que sugere abertura para a gente começar novos processos. Eu achei muito bacana quando veio a ideia de também pessoas que já são atendidas por mim poderem conhecer o teu trabalho, né? Acho que eles têm uma sintonia muito grande. E nesse momento a gente, nossa, precisa, né, é um movimento especial para a gente começar também um trabalho desse cuidado no nosso corpo a nível mais físico também. Eu senti isso, né? Porque também acho que não só, acho que eu me incluo, né? A gente comeu muito durante essa pandemia, ficando em casa. Chega um momento que agora a gente também precisa de uma orientação, né? De como lidar com
essas mudanças todas. Falo por mim que tive que parar de fazer exercício, né? Ficando em casa o dia inteiro, foi uma rotina muito Claro, diferente a nível é, de corpo físico também. sim, totalmente, porque por mais que você tenha feito, né, quem conseguiu fazer exercícios dentro de casa, energeticamente não é a mesma coisa, como você ir num lugar, ter contato com outras pessoas, fazer uma atividade, né? Quem pedala normalmente pedalou menos, caminhou menos. Então, em geral, o nosso corpo entrou numa outra lógica, assim, que já é um pouco o que acontece no inverno, mas foi isso, né, elevado a uma potência muito grande, assim. E junto com isso, toda essa experiência que a gente passou e está passando, que ela é desconhecida, né? De certa forma. Então, a gente tem, né, nós aqui, entre os terapeutas aqui da Pulsão e todos os colegas aí da área, a gente tem se apoiado, nossa, é maravilhoso, assim, porque a gente tem se apoiado muito também, porque a gente também está descobrindo o que é, né, se apoiar entre nós e apoiar as pessoas numa situação que a gente está vivendo que é super desafiadora, assim, né, super delicada. Então, a gente não tem como a gente usar, digamos, as estratégias que a gente trabalhava antes exatamente, né? A gente está tendo que recriar essa escuta, recriar esses trabalhos, recriar esses atendimentos, né? E o formato online, mesmo para quem já atendia, eu já tinha feito atendimentos online, mas nesse momento as pessoas estavam num outro estado, né? E a gente também, porque os terapeutas também, né? Nós também estamos passando por isso, vivendo isso. Então, também nós também tivemos que ser acompanhados, né, uns aos outros aí, todo mundo se apoiando, porque e assim a gente foi construindo esse trabalho que eu acredito que agora no Pulsão muitas pessoas encararam de continuar, né, esse trabalho, mesmo com essa situação, e eu vejo que está maravilhoso, assim, que está, né, que os atendimentos estão sendo estão num momento muito interessante, assim, sabe, profissionalmente, porque muitas pessoas viveram, né, tipo, esse momento, assim, e continuaram estudando e conversando, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai atender as pessoas, né, e atendendo as pessoas e recriando essas tecnologias. Então, achei muito bonito esse processo que aconteceu e ainda está acontecendo, né. Acho que a gente já tinha uma mandala no Pulsão, né? Sim. Muito vibrante, com essa interação entre nós, e eu vejo que esse movimento da pandemia acabou nos trazendo num outro lugar também, né? A gente não está convivendo tanto quanto convivia antes, pessoalmente, presencialmente, mas surgiu esse outro lugar mesmo de estarmos juntos online, se apoiando e vendo as dificuldades que surgiam uns com os outros também, e vendo possibilidades de ajuda, né, de como fazer as coisas acontecerem para todo mundo. Acho isso realmente bem especial. E o teu atendimento agora, Lu, né, só para a gente contar para as pessoas como é que vai ser esse nosso trabalho, o teu segue online, então você conversando, dando as orientações online, eu também, né, faço as recomendações online com relação aos florais, mas os florais eu manipulo também, né? Dentro da minha consulta inclui a manipulação dos meus florais, que são os florais da Amazônia, ou os florais de Saint-Germain, ou os florais de Bach. Ou um dos três, ou às vezes até tem algumas misturas entre os três, assim, algumas sinergias em que essas três potencialidades se unem. E nesse caso, as pessoas têm vindo buscar aqui em casa, ou a gente tem enviado por delivery, né, os florais. Mas eu vejo que está acontecendo super bem também esse movimento de a gente estar, né, fazendo esse contato online com as pessoas. E para algumas pessoas eu acho que facilitou também, né? Eu sinto saudades do contato, de estar presencialmente, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu fui empurrada, né, para o online, assim. Eu tinha muito preconceito, confesso, em trabalhar online. E esse momento fez com que outras possibilidades surgissem e a gente descobrisse que era uma possibilidade muito interessante de trabalho também, né? Sim. As experiências que eu tive foram maravilhosas, assim. Eu já tinha feito alguns atendimentos online
Mas desde março eu não fiz nenhum atendimento presencial, assim, todos foram mesmo online, assim. Então, a gente faz uma conversa e depois pode ser feito um acompanhamento, né? Então, a gente segue conversando por escrita, por áudio, por mensagens, e quando tem necessidade, daí a gente faz uma conversa ao vivo de novo, né? Eu tenho feito assim. E também os cursos, né, as oficinas, as transmissões de saberes, todos esses trabalhos que foram feitos, estão sendo feitos pelo Pulsão também online. Isso que você falou, né, desse momento de coisas maravilhosas que acontecem também, porque pessoas que estão em cidades diferentes, né, podem estar juntas numa mesma aula. Então, isso só é possível assim também, né? Então, tem essa saudade mesmo desses encontros presenciais, mas também tem o trabalho esses outros encontros, né? E encontros que não aconteceriam, né? Dessa forma, né? Eles acontecem, né, nessa condição. Então, toda condição, ela gera algum encontro, né? E o trabalho terapêutico, ele é um encontro, né? É um encontro entre dois seres, né? O Jung tem uma frase bem bonita e bem famosa que fala duas almas, né? Uma alma encontrando outra alma, né? Tem esse encontro de seres, né? Essa alquimia que acontece. E por mais que a gente tenha e estude as tecnologias, é desse encontro que é criado e cada trabalho, e cada possibilidade de cura, né? De quem é atendido e de quem está atendendo. Maravilhoso. E muito bom, né, que a gente está tendo esse contato com as pessoas e dentro dessa diversidade que a gente tinha comentado no começo, de entender cada ser dentro do seu universo, né, que não tem receita pronta para todo mundo. Existe um lugar que até a gente tem algumas receitas que a gente pode passar de uma forma geral, mas quando a gente consegue oferecer algo individualizado, é muito mais interessante e mais efetivo, é a sensação que eu tenho. Agora, com o começo da pandemia, eu até criei uma fórmula floral para o momento Covid, assim, ofereci, inclusive disponibilizei a fórmula para quem quisesse, deixei em Instagram, Facebook, noticiei para que pessoas que quisessem copiar a minha fórmula ficassem também livres, né, para fazer uso disso, né, e foi muito bom, eu tive só, sabe, retornos maravilhosos, mas tem essa condição também de a gente poder oferecer algo que é individual e que vai entrar em sintonia com aquele ser de uma forma muito profunda em outros níveis também, né, Lu? Sim, com certeza. E também toda essa experiência, acredito que está alterando muito, claro, alterou, né, os trabalhos, e quando a gente voltar para o encontro presencial, nem adianta, né, a gente querer fazer como fazia antes, a gente vai ter que entender, não, né, que a gente vai ter que trazer junto essa experiência, né, a gente não vai poder, tipo, fingir que nada aconteceu, né, a gente está se transformando muito, né, e então, mesmo quando a gente voltar a se encontrar, né, presencialmente, fazer os atendimentos, a gente vai vir, assim, com essa bagagem, né, então, também não sabemos exatamente como vai ser, mas eu acredito que vai ser diferente mesmo. Uhum. É verdade, e essa pandemia veio para transformar a gente em alguns níveis ou muitos níveis, né? Depende também, das possibilidades das pessoas de fazerem essa parada, mas eu sinto que realmente a gente está entrando num mundo novo a partir dessas experiências que surgiram também, e do nosso silenciamento, né? A gente vai desabrochar de uma outra forma nessa primavera, sem dúvida nenhuma. Isso. E de qualquer forma, também é importante viver esse momento, né, essa abertura, por mais que a gente tenha motivos para se chatear e para, né, para estar triste, ou tem muitas situações, assim, difíceis, né, é uma situação delicada, assim, mas também a gente não deixar de viver esse momento por isso, né, aproveitar também essa alegria, essa expansão, esse momento de renascimento, de novos começos, né, também a gente se beneficiar, né,
desse movimento da natureza, assim, não deixar, não se desconectar desse momento, né? Uhum. Dessa força. É como eu vejo também, assim, essa possibilidade de reinvenção. Agora, a reinvenção, claro, com cuidados, com uma adaptada à situação externa também, né? Adaptada à situação, ou harmonizada, adaptada, harmonizada, enfim, né? Com a situação tanto externa quanto interna, mas buscando esse padrão de saúde para que a gente também possa se fortalecer e fortalecer as outras pessoas. Sim, com certeza. E levar em conta, né, as mudanças, porque as mudanças, elas sempre estão acontecendo, né, no nosso sistema, na natureza, então não tem como pensar em saúde sem pensar nesses movimentos, nessas alterações. É uma dança, né, não é um equilíbrio. A gente tem que estar sempre, né, sempre ouvindo, sempre em trabalho para se manter se conectado com a saúde, né? E não existe saúde sem observação, né? Porque não é um lugar fora, tipo, uma idealização, né? É sempre em relação a você também e a como você pode naquele momento, né? Então, se a gente estiver pensando saúde sem levar em conta que a gente está nessa pandemia, né? Com exigências para nós mesmos, que a gente não tem como alcançar. A gente tem limitações, sempre tem, mas nesse momento são restrições que nos colocam em certos lugares delicados. Então, a gente tem que pensar a saúde nesse momento, né, dentro dessa condição também, assim, levando em conta, né, não no sentido de nos prender, mas no sentido de realidade também. A saúde, ela acontece, né? Ela é um acontecimento, ela é performance, assim, não é um lugar, né, ideal. Sim. Perfeito, Lu, adorei. Tá muito bom conversar contigo. Mas eu também sinto que, e quando você falou em dança, me veio até a minha fala sobre sintonia, né? Sobre Sim. essa questão da sintonia que eu comentei, dessa musicalidade que tem os florais e como a gente vai dançando com isso e se ajustando, acertando os ritmos, acertando os passos, em prol de a gente estar bem, né? E quando a gente está bem para não só para nós mesmos, mas para o mundo, né? Então, cuidar da nossa... isso é um ponto interessante também, né? O cuidado da nossa saúde e do nosso ser como um todo, para que a gente também seja um presente para o mundo, né? É muito comum as pessoas virem comentar sobre pessoas da família ou amigos que estão com problemas, e às vezes elas se deixam as suas prioridades, a sua saúde de lado para cuidar da saúde de outras pessoas, né? Ao passo que a gente deveria se priorizar também. Muitas vezes a gente não prioriza as nossas questões, pensando que, enfim, é algo que pode ser visto depois, né? Essa falta de prioridade precisa ser revista também, né? A velha história de, em caso de necessidade, a gente primeiro coloca a máscara no nosso rosto, para, né, no caso de um acidente aéreo, para depois colocar no rosto de quem está ao nosso lado. Então, essa atenção para consigo, na verdade, às vezes algumas pessoas podem ter um olhar como se isso fosse um certo egoísmo, mas na verdade é um super altruísmo, né? Cuidando de si é que a pessoa tem condições de trazer benefícios. É uma urgência, né? Porque isso que a gente viveu, né, e está vivendo, deixou isso muito claro, né? O nosso despreparo. Nosso despreparo, né, para viver um isolamento, para quem optou, né, por esse recolhimento, um despreparo para lidar socialmente com todas as questões, um despreparo político, né, um despreparo espiritual. Então, por que a gente fica tão abalado, né? Claro, é delicado, mas o quanto ainda a gente tem trabalho, né? O quanto a gente precisa mesmo, assim, se apoiar e construir e fortalecer essas tecnologias que estão à nossa disposição, né? E como a gente interdepende, né?
Oi? Desculpa, te Pode cortei. falar. A gente interdepende, né, uns dos outros Sim. no nosso processo individual também. Parece algo separado, mas não é. É uma ilusão. E esse autocuidado faz parte dessa interdependência também, né? Totalmente, totalmente. E, claro, nesse momento isso ficou mais evidente, né? Uhum. Tudo isso que acontece, né? Imagina um planeta inteiro envolvido numa doença, numa possibilidade, né, de doença. Assim. Então, pessoas em diferentes lugares do mundo tendo que lidar com, de alguma forma, uma coisa em comum, né? Então, isso que evidenciou um pouco isso, que já é, né? Esse corpo humano que é todo enredado, assim. E que vai além do corpo humano, inclusive, né? Se a gente começar a se pensar enquanto parte do planeta, enquanto parte de um sistema muito maior, né? Nesse sentido, faz muito sentido a gente estar falando em Ayurveda e florais também, né? Nessa conexão que a gente, muitas vezes, pelo sistema que a gente está vivendo de acordar e já ter que produzir, e a gente está imerso num sistema em que nos escraviza mesmo de várias formas, né? Basta a gente parar de pagar as contas para a gente ver o quanto a gente está escravizado pelo sistema, né? E essas urgências surgem a ponto de a gente não conseguir se olhar enquanto conexão com o todo e de não ter tempo muitas vezes para se olhar também, né? A mente já acorda numa ansiedade em relação ao futuro, em relação ao fazer, né? Então, nesse sentido, é muito bom a gente estar falando sobre isso e mostrando essa correlação. Eu, particularmente, fiquei muito tocada nos últimos tempos por conta das queimadas na Amazônia e nas queimadas no Cerrado, né, que são fonte dessas medicinas naturais para a gente aqui no Brasil. E Sim. Isso nos afeta diretamente, assim. A gente precisa começar a olhar para isso também, né? Eu acho não é assim, os florais eles acabam atuando também nesse nível de a gente se perceber não como seres separados, mas seres integrantes de um sistema maior, que é o planeta mesmo. Com certeza, com certeza. E essas medicinas, elas, falando, né, você trazendo isso do Brasil, a Ayurveda, apesar de ser sistematizado na Índia, ele tem saberes que são muito parecidos com os povos originários do Brasil, por exemplo, né? E essas medicinas, elas não estão lá, né, no Himalaia, lá longe, né? Essa conexão com a nossa terra, né, com os alimentos, com o nosso ambiente, com o nosso planeta, com as nossas florestas, né? Não existe saúde, não tem ser humano, não existe saúde sem essa conexão. É impossível, né? Tipo, a gente precisa respirar, a gente precisa caminhar, a gente precisa se alimentar. Então, a saúde, né, do planeta, tipo, a existência das florestas, a existência das culturas originárias, as medicinas, né? Aonde que as pessoas se curam ainda, né? São nessas medicinas, né? As verdadeiras curas e a manutenção da saúde, né? Porque a medicina tradicional, ela tem o seu lugar, mas ela não faz manutenção exatamente nesse sentido integral tão urgente que a gente está, né? Então, essas medicinas, elas estão em nossa volta, né? Na nossa casa, no nosso quintal, na nossa cidade, no nosso país, né? Então, essas tecnologias, mesmo vindas de outro lugar, ela acontece e pode ser encontrada em cada estação, em cada lugar, assim. Então, tem muito essa indicação da Ayurveda, né? De você consumir o que é local, né? De consumir o que é da estação, de se alimentar do que está perto de você. Quanto mais perto de você, as medicinas, né? Mais você está em conexão com elas e mais os seus processos vão se potencializar mais rápido, assim. Então, e hoje em dia é aqui também, né, Lu? Oi? Desculpa, eu achei que você tinha terminado a ideia. Mas hoje em dia, com a globalização, a Índia é aqui também, né? A gente justamente comentava sobre essa questão de pessoas distantes estarem aqui com a gente, tendo essa possibilidade de estudo conosco, né? Então,
eu dando a formação de tarô agora, a gente tem um grupo, uma pessoa que mora na Itália e tem uma menina que mora na Inglaterra, estudando conosco. E pessoas que tem uma outra aluna do Mato Grosso que está com a gente. Então, assim, essas distâncias agora com a globalização também, sabe, estão cada vez menores, né? Isso se diluiu. E, ao mesmo tempo, a gente daí consegue se beneficiar com o conhecimento que a Ayurveda tem mais de 5.000 anos, né? Eu imagino que tenha surgido junto com o yoga tem mais de 5.000 anos, a Ayurveda vem dentro desse mesmo sistema. Então, são saberes muito antigos e muito testados. São muito antigos. Né? Então, assim, vem essa experiência já de milênios chegando para a gente. Que eles são sistematizados, mas eles vêm de povos originários. Eles vêm das comunidades tradicionais, antes de ser Índia, né? Então, e ainda lá, os pesquisadores em Ayurveda continuam indo para esses lugares, para essas comunidades, ver o que eles estão criando, o que eles continuam produzindo. Então, também não é uma coisa que ficou parada no tempo, né? Tipo, um sistema ficou lá parado e a gente só vai repetindo. Essa pesquisa continua. Então, essa pesquisa é experimental também. É uma medicina, mas ela também é experimental. Então, ela tem que sempre estar atualizada. Ela precisa dos terapeutas. Hoje, no mundo inteiro, pessoas trabalham com a Ayurveda. E os florais também. Precisa de você, precisa da pessoa que está sendo atendida, precisa desse encontro, precisa de, né? Esses estudos, essas pesquisas, elas são contínuas. Então, também não é alguma coisa que vem pronta, né? O sistema humano está sempre também se transformando, e as necessidades de cada época, né? Mas depende de todos nós, profissionais, né, para manter esses conhecimentos e honrar esses povos e continuar ouvindo, né, essas tradições, os saberes, né, das culturas, continuar essa escuta, né? Uhum. E elas precisam estar vivas para isso. São ciências vivas, né, Lu? Não existe nada estático, né? A gente está se adaptando, experimentando isso. Muito bom você comentar sobre isso, que o mundo também está em mudança, o ser humano está em mudança, e a gente nessa busca desse equilíbrio dentro de novas perspectivas. Não tem como a gente não olhar para a tecnologia, e isso é algo que não tem volta, né? A gente tem novas tecnologias, novas formas de se relacionar hoje, e como equilibrar isso de uma forma harmônica, em que a gente não se torne, em que a gente não destrua nem os sistemas externos nem internos, né? Mas que sim, a gente trabalhe em harmonia. E é bonito ver essa conversa chegando no Ocidente, né? Enquanto a Ayurveda chegando no Brasil e se beneficiando dos saberes originários aqui do Brasil também, desses saberes, inclusive xamânicos do Brasil, né? Sim. E essas conversas acontecendo, porque os sistemas se expandem também a partir dessas conversas, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, a gente está hoje aqui falando Ayurveda mais florais, que são saberes que a gente vai comparando, vai também potencializando os trabalhos uns com os outros, né? Por isso é um sistema vivo mesmo, uma ciência viva. Sim, e além desses saberes, dessas medicinas, as lógicas de lidar com eles, né? As lógicas de trabalho, as economias, né? Então, por exemplo, isso também a gente está recriando agora, né? Como é que é trabalhar com floral hoje, né? Como é que é trabalhar com a Ayurveda hoje? Como é que é trabalhar entre terapeutas, né? Então, o espaço do Pulsão é um trabalho também onde a gente produz conhecimento, porque a gente não está só fazendo atendimentos, né? Nós estamos mantendo esses conhecimentos vivos, mantendo essas trocas e criando lógicas econômicas, né? Movimentando uma economia amorosa, uma economia de respeito, né? Uma economia de uma comunicação clara, uma comunicação respeitosa, né? Então, a gente tem essa rede. E aproveitar para agradecer ao Fred, que teve coragem de continuar com esse trabalho mesmo num momento tão desafiador, e foi maravilhoso essa coragem, porque está proporcionando toda essa troca de saberes e essa invenção, né, de trabalho, assim.
também, porque a gente teve que recriar. Sim. Possibilita a nossa rede estar cada vez mais unida, né? A gente realmente forma uma egrégora ali no Pulsão, sem dúvida nenhuma. Né? E o Fred coordena toda essa egrégora. É muito especial mesmo, é um trabalho muito, muito bonito. Sim. Então, tem mais alguma coisa? A Paty está aqui acompanhando a gente, o Valdir também, o Fred nos dando um oi, né? Delícia conversar com vocês. A Paty comenta aqui, está tudo dentro da gente, porque já está aí há tanto tempo. Com certeza, são saberes milenares, né? Que a gente vai trazendo conosco e que também a gente vai nessas trocas revelando, né? A gente tem esses tesouros que vão sendo revelados. E esse é um momento muito especial, né? Inclusive dessas lives, porque a gente às vezes tem tanto a oferecer e a gente às vezes não consegue comunicar claramente isso, e a gente está tendo essa oportunidade de também, a partir dessas trocas, revelar esses saberes. Realmente é um momento muito especial. Que não seja a última conversa, né, Lu? Adorei, assim, tá uma delícia conversar contigo. A gente pode, daqui a pouco, surgir ainda outras ideias para a gente conversar mais, né, sobre trazer para as pessoas essa nossa conversa também. Sim, com certeza. E quem tiver contribuição sobre o assunto, né, quiser comentar ou compartilhar com a gente depois, escrever, entrar em contato, também a gente vai gostar de continuar essa conversa. Tem pessoas que vão assistir depois também, né? Se quiserem contribuir com alguma experiência, quem já foi, quem já passou por esses atendimentos também, né? Quem tem a experiência de já ter feito as 2 terapias, né? E puder compartilhar com a gente qual conexão que você vê, como é que você vê, né? Como é que vê esse encontro, ou quem quiser experimentar agora, a gente está à disposição para oferecer esses trabalhos. Perfeito. Então, gente, continuamos à disposição de vocês, né? Vamos encerrando agora a nossa transmissão, esse nosso primeiro encontro, mas também estamos abertas com sugestões para novos encontros. Acho que vai ser muito bom a gente manter, né, esse canal aberto para conversa também, e vai ser uma alegria. Então, gratidão a vocês que estão com a gente. Gratidão de coração, Lu, maravilhoso. Espero que esse trabalho frutifique muito, sabe? Que esse primeiro encontro traga também, né, já trouxe, na verdade, muitos insights, muitas alegrias para a gente, que isso continue. Sim, com certeza, Samara. Muito obrigada, muito bom te ouvir. E o Fred está pedindo para a gente só deixar o endereço do Instagram para quem quiser entrar em contato pelo Instagram. Legal. Então, o meu é @n.k.art. E a Samara? @Samara Cristina Rocha Terapeuta. Tudo junto. Samara Cristina Rocha Terapeuta. E vocês podem entrar também em contato através do Pulsão. Então, muito obrigada. Boa primavera para a gente. Seguimos em conexão. Viva.